Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma dica de matemática. O assunto hoje é medidas de posição, também chamado de medidas de tendência central em algumas literaturas. As medidas mais conhecidas são média aritmética, moda e mediana. Vamos começar pela média. Como é que você calcula a média? A maioria das pessoas, ou rotineiramente, a gente calcula a média do intervalo de dados, somando o valor de cada um dos dados e dividido pela quantidade de dados que a gente tem. Neste exemplo, nós selecionamos um conjunto de valores onde você não tem um valor absoluto. Você está em valores agrupados por intervalos de classe. Então, nosso exemplo é a distribuição de pessoas por faixa etária. Em um grupo de pessoas, você tem 27 pessoas cuja idade está entre 15 e 19. 9 pessoas cuja idade é 19 a 23. 7 de 23 a 27, 41 de 27 a 31 e 16 de 31 a 35. Então, como é que você vai fazer o cálculo da média nesse caso? Também, você precisa do total de idades dividido pelo total de pessoas. Essa é a lógica. Mas você tem 27 pessoas aqui nesse intervalo, por exemplo. Como é que você sabe? Você pode ter 10 pessoas com 16, 10 pessoas com 17 e 7 pessoas com 18. Você não sabe a idade de cada um, né? Olhando apenas para o gráfico. Então você precisa de um valor que melhor represente esta primeira barra aqui, de 27, de 15 a 19, cuja frequência é 27. Então, que valor é esse? É o ponto médio do intervalo. A gente escolhe o ponto médio entre 15 e 19, que é o 17. Né? E aí, nós vamos considerar ele. E para calcular a média, nós pegamos e multiplicamos pela frequência 27. O que quer dizer isso? Multiplicar o ponto médio pela frequência. É considerar que essas 27 pessoas têm 17 anos. Repetimos o procedimento com os outros intervalos. Por exemplo, no intervalo de 19 a 23, a idade que melhor representa este intervalo é o ponto médio do intervalo, que é 21 anos. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 21 por 9. Quando eu faço isso, estou considerando que essas 9 pessoas têm 21 anos. E repito o procedimento com todos os outros intervalos. Dessa maneira, eu tenho esse produto aqui. 17 vezes 27, 459. Repetindo isso, eu obtenho todos esses produtos. Somando todos eles, eu vou ter 2012. Ou seja, eu tenho 2012 anos entre as idades de todas essas pessoas aqui. Para que eu calcule a média, resta saber quantas pessoas são. Para obter isso, eu somo as frequências. 27 mais 9 mais 7 mais 41 mais 16. A soma aqui deu 100. Para calcular a média, basta dividir o total de anos pelo total de pessoas. Média 20,12. Então a média de idades deste meu intervalo, desse meu grupo de pessoas aqui, é de 20,12 anos por pessoa. A moda. Qual é a moda desse meu intervalo? A moda, por definição, é a classe de maior frequência. E neste caso é o intervalo de 27 a 31. Novamente, eu preciso de uma idade que represente melhor este intervalo, que é o ponto médio dele. O ponto médio de 27 a 31 é o 29. Então, a nossa moda é 29. E a mediana? O que é a mediana? A mediana nada mais é do que quando você coloca os valores em rol, você obter o elemento que ocupa a posição central. Então, eu teria que enfileirar esses 100 valores, as 100 idades, né? Considerando que eu tenho aqui 27 pessoas com idade 17. Então, eu teria que pôr 17, 17, 17, 27 vezes repetido o número 17.
depois 9 vezes repetido o número 21, depois 7 vezes repetido o número 25, depois 41 vezes repetido o número 29 e, por fim, 16 vezes repetido o número 33, e localizar o elemento que ocupa a posição central. Como neste caso a quantidade é par, eu não tenho um elemento central, mas eu tenho dois elementos que ocupam a posição central, que é o elemento da posição 50 e o elemento da posição 51. E eu tenho que encontrar esses dois elementos, encontrar o valor deles e fazer a média entre eles para obter a minha mediana. Uma maneira prática é você fazer a frequência acumulada, ou seja, você acumular as quantidades de pessoas por faixa etária. Então, se eu pegar o primeiro intervalo aqui, eu tenho 27 pessoas acumuladas até 19 anos. Se eu pegar esses dois intervalos aqui, eu tenho 36 pessoas com idade acumulada até 23 anos. Se eu pegar os três primeiros intervalos, eu tenho 43 pessoas com idade até 27 anos. Ou seja, ainda não localizei os elementos da posição 50 e 51. Agora, quando eu chegar aqui, na posição 84, ou melhor, ao final dos 31 anos, eu tenho 84 pessoas. A frequência acumulada é 84. Isso quer dizer o quê? Que desde... aqui acabou no 43 e aqui acaba no 84. Então, desde o elemento da posição 44 até o elemento da posição 84, eu tenho valores nessa classe aqui, que é a classe de 27 a 31. Ou seja, ambos terão valor 29, que é a idade que melhor representa esta barra. Então, eu terei o elemento da posição 50 com valor 29 e o elemento da posição 51 também posição 29. 29 mais 29 dividido por 2, 29. Então, neste intervalo de classe, neste conjunto de dados, eu tenho que a minha média é 20,12, a moda é 29 e a mediana é 29. Pode isso, Arnaldo? Pode as três medidas de tendência central serem diferentes ou ter uma distância tão grande entre a média e as outras? Pode. Por quê? Percebam que a distribuição é bastante irregular. E como é que eu avalio isso? Eu avalio isso pelas medidas de dispersão, que é assunto para uma próxima aula. Espero que tenham gostado, espero que esse conteúdo te ajude de alguma maneira. Um forte abraço e até a próxima!